hoje. Hoje nós vamos voltar para o teatro, né? E vamos falar da cena de reconhecimento entre Orestes e Eletra, né? Em duas tragédias gregas, e eu vou citar uma terceira, né? Mas me detendo menos sobre ela, né? É um caso único no nosso corpus, né? Uma mesma fábula trágica que tenha sido tratada pelos três tragediógrafos, né, canônicos do teatro grego e que tenha sobrevivido para nós, né, essas três tragédias, né. As tragédias estão ali na lousa, né, as coéforas do Ésquilo e a Eletra. Temos uma Eletra do Eurípides e uma Eletra do Sófocles, né. As coéforas do Ésquilo é a segunda tragédia de uma trilogia composta em torno de Orestes. Na verdade, Orestes é a personagem da segunda e da terceira tragédia, já que a primeira, né, narra o assassinato do pai, Agamemnon. A primeira tragédia se chama Agamemnon. A segunda é justamente as coéforas, que significa as que portam, as que trazem os vasos para libação, né? E é uma denominação do coro da tragédia. O coro é composto por jovens, né, que acompanham a heroína nessa tarefa de libar no túmulo do pai, Agamemnon. E a terceira, né, as Eumênides, né, trata do julgamento de Orestes, depois dele ter matado a mãe e o amante para vingar a morte do pai, né. Então, as coéforas seria a primeira. A gente não tem a data precisa de quando essa trilogia foi encenada em Atenas, né? Mas, muito provavelmente, foi por volta de 450 a.C. Quanto às Eletras do Eurípides e do Sófocles, a gente também tem muita dificuldade para estabelecer a datação, né? A do Eurípides, ela pode estar no intervalo que vai do ano 420 a 413 a.C. E a do Sófocles por volta de 415. Qual é o problema disso? Que a gente não pode saber qual é anterior a qual foi anterior a qual, e o próprio texto das tragédias não nos dá muita pista, porque as duas, na verdade, dialogam diretamente com as coéforas do Ésquilo. Então, você pode imaginar que uma está dialogando com a outra, ou a outra com a uma, as duas posições são defensáveis, mas você não tem como chegar em uma conclusão, né? Eu, pessoalmente, acho que o Sófocles escreveu depois a dele do que a do Eurípides, mas é bastante controverso, a gente não tem muito como. É um achismo, no meu caso é um achismo, né? Depois de ler as tragédias, eu fiquei com essa impressão bastante forte, mas não tenho como comprovar nada com relação à cronologia dessas duas tragédias. Estão muito perto uma da outra no tempo, né? Bom, do que elas tratam, né? Elas vão tratar da história dos filhos de Agamemnon e Clitemnestra. Então, ali vocês têm uma árvore genealógica, né? Agamemnon é um comandante das tropas gregas que foram a Troia, né? Falamos dele brevemente na aula passada, correlacionando ao retorno de Odisseu. É um desses heróis que sobrevive à tomada de Troia e retorna, né? Mas, né, morre ao chegar em casa
no mesmo dia em que chega em casa, em que alcança o retorno, né, em Argos. Ele morre pelas mãos da sua esposa, Clitemnestra, né, e do seu amante, Egisto. Quando Agamemnon vai a Troia, ele deixa a casa e a mulher e os filhos pequenos aos cuidados desse seu primo, Egisto, né? E, como eu disse para vocês, Egisto, né, cuida mais do que devia, né, das coisas do irmão. Então, quando o Agamemnon retorna, eles o assassinam, né, no próprio dia da chegada, né. Os filhos que Agamemnon teve com Clitemnestra variam de acordo com a tradição, né, entre 4 ou 3. Né. Ifigênia, essa Ifigênia já estaria morta no momento em que as tragédias se passam. Né. Ifigênia, a filha mais velha, ela é sacrificada à deusa Ártemis no momento em que as tropas gregas se reúnem e partem para Troia. Né. Os ventos cessam abruptamente na região de Aulis, ainda na Grécia, e um oráculo, uma interpretação do adivinho, dita que o vento só voltaria a soprar favoravelmente quando a filha do comandante fosse sacrificada. Né. Então, Agamemnon dá um jeito, inventa um subterfúgio, um falso casamento da filha com Aquiles, principal guerreiro grego, para convencer Clitemnestra a levar a moça até o acampamento. Lá chegando, ele a sacrifica a Ártemis. Né. Essa história é narrada, contada por Eurípides na tragédia Ifigênia em Aulis. Né. Ifigênia em Aulis. Né. Então, esse seria, inclusive, nas tragédias, um motivo que Clitemnestra apresenta por ter feito o que fez, ou seja, ter traído Agamemnon com Egisto e ter assassinado Agamemnon posteriormente. O fato dele não ter hesitado em sacrificar a primogênita deles. Né. E esse argumento normalmente é tratado como um argumento cínico, né, por parte dela. Normalmente ele é desconsiderado pelos outros personagens. Bom, Crisótemis, que está ali entre colchetes, é uma figura que só existe na tragédia de Sófocles. Né. A gente vai ver que em Eurípides, em Ésquilo, não existe essa figura da outra irmã. Né. É uma figura que agrada muito Sófocles, porque Sófocles gosta de trabalhar com contrastes de personalidades. Né. Então, na Antígone, outra tragédia dele é Antígone, filha do Édipo, tem uma irmã Ismênia, que também não aparece em outros, não costuma aparecer. Essa Ismênia serve de contraponto para Antígone. E na Eletra dele, ele cria essa Crisótemis, não é? Aproveita alguma tradição em que ela apareceria, e essa Crisótemis serve de contraponto para Eletra. Os irmãos que realmente atuam e protagonizam as tragédias de que nós vamos falar hoje são Eletra e Orestes. Né. Eletra, depois da morte de Ifigênia, é a filha mais velha, é a filha eternamente devotada à memória do pai, é a filha que antagoniza com a mãe e com o seu amante. Né. Freud mesmo vai cunhar o termo complexo de Eletra, né, que seria o complementar ao complexo de Édipo, né, a filha que sente uma atração pelo pai, desmedida pela figura do pai. Né. Então, tirada dessas características da personagem trágica, né, a Eletra trágica. Obviamente, Agamemnon morre praticamente diante dos seus olhos. Né. Então, e ela que vem a sofrer as consequências, porque ela continua morando no palácio com a mãe e com Egisto após a morte do pai.
Orestes, nessa época do assassinato, era um menino bastante pequeno, e ele é subtraído por um criado do palácio e levado para ser criado longe de Argos, procurando-se assim evitar que ele viesse a morrer pelas mãos de Egisto, que temesse uma vingança do filho de Agamemnon posteriormente. Então, quando as tragédias começam, ele é um exilado, ele está ausente da pátria. As tragédias têm início quando ele atinge a maturidade e, portanto, está apto a retornar e cumprir essa vingança, né? Vingar a morte do pai. Para isso, embora nem sempre seja um plano inicial, ele termina encontrando apoio na sua irmã Eletra, né? Daí isso é importante, que eles se reconheçam, né? Esse é um reconhecimento que a gente poderia chamar de reconhecimento clássico, na medida em que eles se conheciam, eles conviveram enquanto crianças, passaram a sua infância juntos, depois foram separados por muitos anos, né, e tornam a se encontrar, e a identidade dos dois tem que ser estabelecida, então, de alguma maneira, né, para que eles possam agir em conjunto, né. Então, essencialmente, é esse o episódio mítico que essas tragédias tratam, né? Bom, nós vimos na aula passada que o reconhecimento na poesia épica ele se insere entre as cenas típicas. Então, ele observa uma série de motivos, né? Ele se constrói, né, em vista de uma série de motivos, né, que dos quais o poeta se vale para orientar a recepção das cenas, para que o seu público, né, saiba exatamente, né, o que aguardar, né, durante a narrativa, né. Na tragédia, a gente não tem o mesmo tipo de experiência, né? Então, a tragédia ela não trabalha com cenas típicas, né? E isso, no entanto, não significa que não haja uma gramática mínima, né, de que o poeta lança a mão para indicar que ele está trabalhando com um tópico tradicional, né, da dramaturgia, né. Então, aqui no handout, no primeiro extrato, né, é uma citação minha mesmo, disse o seguinte: as cenas de reconhecimento, e está em itálico cenas de reconhecimento, né, porque na tragédia é bem apropriado chamar dessa maneira, né, elas devem conter ao menos 2 de 3 etapas. A revelação de uma identidade ignorada. B, a comprovação dessa identidade. C, a aceitação da identidade, marcada pela celebração ou, com menos frequência, pelo lamento em vista da reunião. E aí eu lembro para vocês que na definição de anagnórises, de reconhecimento, lá na Poética de Aristóteles, ele diz que todo reconhecimento implica numa mudança no relacionamento dos interlocutores, dos personagens envolvidos. Essa mudança pode ser para amizade, daí quando isso acontece, há essa celebração, ou pode resultar em hostilidade, inimizade, e aí há lamento, né? Em geral, embora estejamos em tragédias, falando de tragédias, né, a gente possa esperar que a inimizade seja preponderante, não. O que acontece é que a cena de reconhecimento, ela geralmente marca um encontro feliz entre os personagens, né? Bom, as 2 primeiras etapas, A e B, podem se fundir, especialmente no caso em que o reconhecimento se faz de modo indireto. Já o reconhecimento, propriamente dito,
advém da reunião entre os protagonistas da cena. Essa reunião deve estar marcada no texto pelo emprego de termos de parentesco ou do nome dos envolvidos, sinalizando um reconhecimento pleno e por uma manifestação frequentemente efusiva, remetendo, inclusive, a manifestações físicas que selem a união, sendo mais recorrente o abraço. Não é? Então, é preciso realmente que esse reconhecimento esteja marcado, de alguma maneira, na cena, não é? Por palavras ou por gestos. Não é? Por isso que quando a gente falou do Édipo Rei, eu falei, é bem atípico. A tragédia toda não deixa de ser um reconhecimento, mas, no momento em que Jocasta finalmente reconhece que Édipo é o filho que ela teve com Laio, ela não pode dizer nada. Né? Seria um desses casos que resultaria não numa hostilidade, numa inimizade, mas uma descoberta infeliz para os protagonistas desse vínculo de parentesco. Né? Mas é tão transgressivo, é tão terrível, que ela não pode dizer nada. Né? Eu lembro que eu comentei com vocês. Não é? A palavra pai, filho, não é? Ou marido, não é? Seriam palavras ofensivas naquele momento, ofensivas, inclusive, à piedade grega. Né? Então, é nesse sentido que é difícil a gente ter essas marcas negativas. Né? Bom, outra coisa que a gente pode observar na tragédia é que, por oposição à época, ou em contraste com a épica, em que Atena, na Odisseia, é a divindade que rege as cenas de reconhecimento, não é? A gente sempre vê Atena por trás, sobretudo porque Atena que concebe, junto com Odisseu, o disfarce como uma estratégia do seu retorno, né? E o disfarce da natureza dos mortais e dos deuses que partilham da metis, dessa inteligência que a gente associa com astúcia, com ardil, com a engenhosidade. Né? Então, cabia a ela, né, definir quando que era o momento de se dar a reconhecer, né, e, portanto, de certa forma, ela é a divindade patrona ali dos reconhecimentos no poema, na Odisseia. Na tragédia, quem exerce esse papel é Apolo, né, o deus Apolo, e não Atena. Porque a tragédia ela não põe a ênfase no disfarce, mesmo quando ele existe. A ênfase está no contrário, no desvelamento, né? No se dar a reconhecer. E Apolo, como um deus ligado à profecia, né? Ele é um deus que vela por para que a verdade venha à tona. Né? Isso acho que fica muito evidente se a gente pensar no Édipo Rei, em que, logo no começo, a cidade de Tebas é acometida pela peste. Os habitantes percebem que essa peste tem algo a ver com Apolo. Né? Realmente, é uma doença. A peste é sinal da insatisfação dos deuses. No pensamento religioso grego, isso está bem associado com Apolo. A Ilíada também começa com uma peste enviada por Apolo. Então, Édipo pede que o seu cunhado vá até Delfos, santuário de Apolo, para descobrir o que está errado. Né? E o que está errado, quando o cunhado chega, é que a morte do rei Laio não foi investigada e seus assassinos não foram punidos, apesar de anos terem se passado. Né? Caiu no esquecimento. Então, o que nós percebemos é que a ação da peça, de certa forma, ela é impulsionada por Apolo. Essa investigação que Édipo leva a cabo e que resulta no desvelamento da sua identidade, né, ou do vínculo de parentesco que ele mantinha com Jocasta e com Laio, ela é patrocinada por Apolo.
né? Claro que Apolo tinha tudo claro, né? Que se fosse investigar a morte de Laio, se chegaria a Édipo como assassino, né? E nesse processo, né, se chegaria à relação mais profunda que unia Édipo e Laio, né? Então, isso para o Édipo. Agora vejam aqui o segundo texto do handout, né, falando mais dessas tragédias dos irmãos. Em Coéforas e nas Eletras, Orestes é movido à ação pela palavra divina, após consulta ao oráculo de Apolo. Também a forma de agir é, por vezes, assinalada pelo Deus, chegar em segredo, valer-se da astúcia. Na Ifigênia em Tauris, é Apolo quem encarrega Orestes do resgate da estátua de Ártemis no santuário bárbaro, fornecendo-lhe ocasião para encontrar a irmã que julgava morta, Ifigênia. Não deve passar despercebido o fato de que dessas tragédias girarem em torno de uma reunião entre irmãos. Apolo, dentre todos os deuses gregos, é o mais indicado a propiciar esse reencontro, já que ele tem com Ártemis, sua irmã gêmea, uma relação de grande afinidade e complementaridade. Percebem-se reflexos dessa relação fraterna também entre os atridas são Orestes e Eletra, né? Na forma protetora que Eletra adota em vista de Orestes, né? Então, ali, nessas tragédias e na outra Ifigênia, né, em que a gente vai ter o reconhecimento entre Ifigênia e Orestes, afinal, eu disse para vocês que Ifigênia, não sei se eu disse que ela morreu, mas ela foi sacrificada, né? Mas ela não morre, na verdade. A deusa Atena a transpõe para esse santuário que ela tem na Táurida, que é, aliás, curiosíssimo, porque a Táurida fica na Crimeia hoje, que é um centro de crise geopolítica, né? Então, e ela fica lá como sacerdotisa de Ártemis, mas para todos os efeitos, para todos os outros gregos, ela estava morta, né? Para a família dela, ela estava morta. E Orestes, depois de vingar a morte do pai, é condenado a uma série de errâncias, a um novo exílio. Dentre eles, ele vai encontrar com a sua irmã, com essa missão de buscar uma estátua de Ártemis, irmã de Apolo. Ele termina encontrando a sua própria irmã, Ifigênia, né, e resgatando-a. Também é uma tragédia de Eurípides. Ifigênia em Tauris. Né? Então, a gente tem essas duas Ifigênias do Eurípides, né, que trata, e nessa segunda, em Tauris, a gente tem esse reconhecimento entre Orestes e Ifigênia. Né. Então, é curioso a gente perceber como na tragédia, no mundo da tragédia, é Apolo quem dá as cartas do reconhecimento. Ele que tem o interesse, não é, em que esses vínculos todos familiares, essas identidades suprimidas venham à tona, né? Eu acredito que muito em prol da recuperação da verdade, né? Do restabelecimento da verdade. Né? Então, é curioso isso. Né? Bom, então eu dizia para vocês que os 3 tragediógrafos trataram esse mito. Isso é particular? Não. A gente sabe que vários mitos foram tratados por mais de um tragediógrafo, às vezes mais de uma vez, não é? Com releituras. Um mesmo tragediógrafo escreve sobre um mesmo mito mais de uma vez. O que é particular nessa história é que tenha chegado até nós essas 3 versões. Não é? Isso é que não aconteceu com nenhuma outra tragédia que a gente tem. Né? Então, a gente pode comparar essas versões, né? A gente pode entender um pouco, né, como é que o poeta dramático grego, né,
compunha as suas tragédias. Mas se eles estão compondo sobre um manancial comum, que é o mito grego, né, esse mito ele não estava fixado, ele também era um produto da tradição oral, então havia várias versões do mesmo mito, e a gente percebe que os poetas tinham alguma liberdade para reelaborá-las, inclusive, talvez, acrescentando alguns dados, não é? Compondo uma mitologia própria, né? Que não fizesse parte propriamente da tradição. Né? Então, é interessante a gente ver essa liberdade, como é que cada um compunha, como é que eles jogavam com os elementos. A gente vai perceber que, embora a fábula seja a mesma nas 3 tragédias, Ésquilo vai optar por fazer o reconhecimento entre os irmãos logo no primeiro episódio, no começo da tragédia, porque a ênfase dele está no assassinato de Clitemnestra e Egisto, né? Então, esse é o momento climático, então ele joga o reconhecimento para o começo da tragédia, enquanto que Eurípides coloca no meio, na metade da tragédia, e Sófocles no final da tragédia. Né? Então, Sófocles o interesse do Sófocles está muito mais em mostrar a reação da Eletra, né? Ao ser informada primeiro que Orestes estava morto, que é algo que ele conta para poder retornar, não é? Uma mentira que ele conta, e depois descobrir que ele estava vivo, mais para o fim da peça, do que propriamente pôr a ênfase na morte de Clitemnestra. Né? O cenário vai variar muitíssimo. Então, a gente vai ver que nas Coéforas os irmãos se reencontram diante do túmulo de Agamemnon, do túmulo do pai, um lugar altamente simbólico, né? Então, como se o pai fosse testemunho desse encontro que vai resultar na vingança, né, da sua própria morte em glória. Na Eletra do Sófocles, esse encontro se dá diante do palácio, né, diante do palácio onde agora habita Clitemnestra e Egisto. Né. E no Eurípides, o mais inusitado se dá na zona rural, né, na cabana em que Eletra mora depois que foi forçada a desposar um camponês empobrecido. Né? Então, é um cenário totalmente improvável, né, para uma consequência totalmente improvável também para essa Eletra. Né? Então, os poetas, então, a gente percebe que, de certa forma, né, eles estão contando uma mesma história, mas cada um adota uma perspectiva própria, e a eleição dessas perspectivas elas têm muito a ver com a recepção que eles fazem das versões que os antecederam dessa mesma história. Né? Então, como eu disse para vocês, com certeza, tanto Sófocles quanto Eurípides estão relendo a tragédia de Ésquilo, as Coéforas. Né? Talvez Sófocles e Eurípides estejam dialogando entre si, embora a gente não possa estabelecer direito, né, em qual o sentido desse diálogo, já que a gente tem esse problema com a cronologia. Né? Bom, então vamos passar para a leitura das Coéforas. Né? No handout, na terceira citação, eu retomo um trechinho da Poética que a gente viu na primeira aula, em que Aristóteles comenta a 4ª espécie de reconhecimento, que é aquela que ele diz provém de um silogismo, ou seja, de um raciocínio. Né? E ele dá como exemplo as Coéforas, dizendo que lá existe o seguinte raciocínio: alguém chegou que me é semelhante, mas ninguém se me assemelha senão Orestes. Logo, quem veio foi
Orestes. Né? Então, lógico, esse raciocínio, né, a gente teria que atribuí-lo a Eletra. Né? Eletra reconhece Orestes. Na verdade, isso vai ser uma constante nessas 3 tragédias. Né? Orestes retorna, né? E Orestes, de uma forma ou de outra, reconhece sua irmã, ou porque ele a escuta falar, ou porque ele escuta alguém chamá-la pelo nome, né? Enfim, ele, de alguma maneira, ele reconhece a sua irmã, e depois, e só depois, quando ele se sente seguro, né, das intenções dela para com ele se dá a reconhecer. Então, é ela que, de certa forma, tem que aceitar os argumentos, as provas e fazer os cálculos. Né? Então, a gente vê que, para Aristóteles, não tem muita dúvida na hora que ele vai classificar esse reconhecimento. É um reconhecimento por raciocínio, que se dá através de um raciocínio, de um silogismo. No entanto, a maior parte dos comentadores refuta essa ideia. Eles acham que pode até haver raciocínio, mas o fator crucial no reconhecimento de Orestes por Eletra nas Coéforas são os sinais, né? Os sinais de reconhecimento que ela interpreta. Né? Então, eu vou ler com vocês a cena, que não é muito longa, a gente tem aqui uns 60 e poucos versos, que é a segunda página aí do handout. Né? A tradução é do Torrano, né? Pela Iluminuras. Acho que está bem em cima aqui. Lançai lágrima. Bom, começa com uma fala do coro. Né? Essas jovens coéforas, portadoras dos jarros, né? Que acompanham Eletra até o túmulo do pai para fazer uma libação. Né? Então, eu acho que talvez valha a pena mencionar que Clitemnestra foi tomada por pesadelos durante a noite, ela teve um sonho. Os sonhos nunca são gratuitos, né? Na poesia grega, é um sonho premonitório. Ela sonha que uma víbora, né, a pica no seio. Né? E como ela vivia aterrorizada com essa história da vingança, né, ela mais ou menos interpreta, né, que é ou o demônio vingativo de Agamemnon ou é Orestes, o filho. O seio, né, tem a ver com a amamentação, a relação mãe e filho e tudo isso. Né? Então, aterrorizada com isso, ela não ousa, ela própria, fazer as libações para acalmar o espírito do morto, porque ela é sua assassina. Então, ela envia a filha. Né? Então, a Eletra se encontra diante do túmulo e está libando ao pai. Né? E o coro, então, acompanha essa libação com essa fala. Lançai lágrima estrídula perdida, pelo perdido Senhor, junto a esse fluxo de bens e de males repulsor, sacrifício deprecado das vertidas libações. Ouve-me, venerável, ouve, ó Senhor, de vosso turvo espírito, ó Tototói. Venha forte lanceiro, livrar o palácio nas mãos, vingar o palácio. Nas mãos arco cita, retroflexo, ao agir Sagitário Ares. Púgil a manejar cabo de gládio. Bom, vejam que no final dessa fala do coro, eles já estão dirigindo preces para que venha o vingador. Né? E esse vingador está sempre associado com a figura de Orestes. Então, é dos 3 tragediógrafos, certamente, Ésquilo é o que tem uma presença mais forte do pensamento religioso. Né? Então, a gente vai ver que essa prece ela é praticamente atendida de imediato, né? Quando Eletra começa a notar indícios da presença de um estranho que ou representa o irmão ou é ele próprio.
né? Então, El é Eletra, Có é o coro, né? E Or é Orestes. O Pai já tem libações, poção da terra. Comungai, porém, nessa nova palavra. Quer dizer, assim que o coro falou, ela anotou. Eles vão libar, mas o túmulo já tem libações. Alguém já foi lá, já se antecipou e já fez libações, né? E o coro, digas, o coração palpita de pavor. Eletra, vejo essa madeixa cortada na tumba. De que homem ou moça de funda cintura? Bom sinal isso pode parecer a todos. Como aprender, velha junto à jovem? Não há quem além de mim a cortaria? Tem ódio quem deveria oferecer o cabelo. Ora, isso é pluma símil de se ver. A quais cabelos? Isso quero saber. A nós mesmas muito símil de se ver. Isso seria oculta dádiva de Orestes? Muito se assemelha às madeixas dele. E como teve ousadia de vir aqui, enviou a crina cortada por amor ao Pai. Então, vamos parar aqui e comentar essa cena. Então, ela vê essas libações e, dentre elas, o que chama atenção a ela é a oferta do cabelo, né? Então, era comum você ofertar ao morto um cacho, um chumaço de cabelo, né? E ela reconhece o cabelo como semelhante dela própria. E o coro pergunta, mas quem teria oferecido? Diz, a única pessoa que poderia ter oferecido, Clitemnestra, não faria porque ela odeia o marido. Então, quem é que vai prestar honras fúnebres? São os parentes, por afinidade ou por sangue. Seriam, então, Clitemnestra e os filhos, né? Clitemnestra não é, porque ela odeia Agamemnon e ela está aterrorizada, ela nem ousou se aproximar do túmulo. Então, poderia ser Eletra, mas não porque ela está chegando agora para libar. Então, quem poderia ser? Poderia ser Orestes, né? Então, aí, assim, vocês vejam, tem um sinal, o sinal é o cabelo, ela reconhece que o cabelo é semelhante ao dela, né? E ela interpreta esse sinal. Tem um componente de raciocínio realmente importante, mas é algo que parte, sei lá, do sinal que ela encontrou lá, né, que ela reconhece como sendo de Orestes. Mas isso, num primeiro momento, diz que Orestes, ela diz assim, que ele enviou a crina cortada por amor ao Pai. Não significa que ele tenha retornado, ele pode ter pedido a alguém que fizesse essa oferenda. Daí o coro continua. Isso me dizes, não menos deplorável, se não puser mais o pé nesse lugar. Também ao meu coração chegou onda de bilis e feriu qual transverso dado. Dos meus olhos tombam sedentas gotas, incoercíveis de tempestuosa torrente ao ver essa madeixa. Como esperar outro cidadão ser dono dessa fronde? Contudo, não a cortaria quem o matou. Minha mãe, nome de todo impróprio por seu intento ímpio contra os filhos. Mas eu, como anuir direto a isso, ser esse adorno do mortal que eu mais amo, Orestes? Festeja-me a esperança. Feu, se tivesse voz prudente como de mensageiro, para que eu não flutuasse na dúvida, mas bem claro dissesse repelir esse cacho, se foi cortado da cabeça do inimigo, ou se é parente, pudesse prantear comigo, ornamento desse túmulo e honra ao Pai. Mas invocamos os deuses conhecedores das tempestades, em que como marujos rodopiamos. Se devemos lograr salvação, de breve semente surgiria grande tronco. Eis vestígios, segundo indício, de pés similares e parecidos aos meus, pois esses dois traços são de dois pés, dele mesmo e de algum companheiro. Talões e traços de nervos, quando medidos, coincidem no mesmo com as minhas pegadas. Está aqui a dor e a perdição do espírito.
que está faltando? Vai até pegadas? Vai até medidos. Então, ficou faltando 2 versos. O Xerox cortou. Coincidem no mesmo com as minhas pegadas. Está aqui a dor e perdição do espírito.